A Confederação do Desporto de Portugal apresentou recentemente o estudo O Valor do Desporto Português, o seu financiamento e o seu futuro, um trabalho que analisa o esforço financeiro dispendido entre 1996 e 2024. É um dos assuntos sobre os quais vamos conversar hoje com o Daniel Monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, que já aqui está ao meu lado. Daniel, obrigada pela presença mais uma vez na Sport TV. Obrigado. E nem de propósito, foram agora conhecidas as propostas do Governo para o Orçamento de Estado de 2025, para o desporto, e depois daquele impasse do Executivo ter admitido inconsistências, afinal, serão 54,5 milhões de euros, um aumento de 8,3% face a 2024. Um valor que, apesar de tudo, pergunto-lhe, Daniel, fica aquém das vossas expectativas? Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós, quando falamos de um reforço de financiamento, ainda que seja ligeiro, é sempre melhor a mais do que a menos, naturalmente. Agora, se nós olharmos à realidade desportiva e à base com que partimos para uma abordagem do novo orçamento do Estado, a verdade é que o desporto parte de uma base muito limitada. E essa base limitada é uma base que vem perdurando no tempo. A verdade é que o desporto português, só para ser uma noção, ali em 1997, 1998, o nosso financiamento, o investimento público do Estado Central, andava num orçamento muito semelhante ao da cultura. E hoje a cultura está a discutir os orçamentos acima de 500 milhões de euros e o desporto está a ver se são 44, 45, 50 ou 52. Qual é a justificação para isso, Daniel? Eu creio que tem a ver um pouco com uma questão, permita a redundância, porque estamos a comparar desporto e cultura, mas é um aspecto um pouco cultural. E eu diria que também o desporto nunca conseguiu assumir, por parte dos diversos governos, nunca se conseguiu afirmar politicamente no seio dos próprios executivos. Eu julgo que há um aspecto, o desporto teve, durante uma legislatura, teve um Ministério do Desporto. Há quem diga, quem estava no setor, que a experiência não correu muito bem. Eu ainda assim entendo que o facto de existir um Ministério afeto ao desporto em Portugal poderia ter um impacto diferente naquilo que era a importância política que o desporto podia assumir no seio do governo. Mas isto é apenas um apontamento, enfim, ou aliás, nem é um apontamento, é apenas um aspecto que poderia, se calhar, assumir e afirmar o desporto para melhor. Agora, a verdade é que o Estado Central, e pegando no estudo que nós lançámos muito recentemente, o Estado Central financia menos de 10% do custo do desporto em Portugal. E quem é que está a financiar ou quem é que está a suportar financeiramente o restante, os restantes 90%? Em grande parte as autarquias, ou em parte, aliás, digo, as autarquias, mas em grande parte as famílias portuguesas, que têm de despender do seu orçamento familiar para investir na prática desportiva. Ora, hoje em dia, se formos a um clube para praticar desporto, nunca pagamos menos de 40 a 50 euros por mês. Isto nas modalidades até com um custo de prática mais reduzido, porque isto pode ir até aos 100, 150 euros por mês. Para muitas famílias isso é um luxo. Para algumas famílias isto é um luxo, quer dizer, com os custos de habitação como estão, com o impacto que isso tem nos salários e com salários cada vez mais baixos, quer dizer, os salários médios na ordem dos 1000 e poucos euros, a verdade é que despender estas verbas não está ao alcance de qualquer família, e é aqui que eu penso que o Estado tem que entrar, não só no lado da oferta, digamos assim, ou seja, nos clubes, nas associações, nas federações, para oferecer cada vez melhor desporto de qualidade às famílias e aos jovens, crianças e jovens, mas eu penso que o Estado também tem que investir e também tem que olhar para o problema, porque é um problema com impactos na saúde, na educação. Sim, o desporto afeta e influencia muitas outras áreas. Tem essa capacidade. Mas eu penso que o Estado também tem que olhar para isto como um problema no lado da procura, ou seja, compensar as famílias que não podem pagar o desporto, tem que de alguma forma estimulá-las a que crianças e jovens pratiquem desporto, porque de outra forma estaremos sempre a tentar colocar soluções em cima de um problema que não vamos resolver. E de que forma é que isso seria possível fazer, Daniel? Há várias formas, repare, muito recentemente o Estado e até os últimos governos olharam para isto, olha, por exemplo, com o cheque cultura ou com outro tipo de cheques direcionados a determinados setores. Poderia ser um fator, ou seja, uma família ser ali estimulada a ter um apoio financeiro, pelo menos num determinado... Um incentivo, exatamente. E que isto indiretamente também acaba por dar um estímulo aos clubes, porque os clubes ganhariam aqui, em teoria, mais crianças e jovens a praticar, clubes que hoje estão assentes na base do voluntariado, quem abre o clube é quem o fecha ao final da tarde.
E obviamente que isto levanta tudo problemas de sustentabilidade e os clubes hoje vivem essas dificuldades, as próprias federações desportivas, se está a discutir, muitas das vezes anualmente discutem ali quase ao cêntimo ou ao euro, o que é para um lado, o que é para o outro, o que é possível fazer com isso, pondo do lado participações internacionais que seriam importantes para em escalões mais jovens, seriam importantes para o desenvolvimento desses atletas. Algumas organizações podiam ter um impacto que não têm derivado a isso, e mais do que isso, olharem para as modalidades do ponto de vista do desenvolvimento. O que é que vão fazer no território? Como é que vão estimular a que essas modalidades tenham mais praticantes? Como é que vamos estimular a que existam mais clubes nessas modalidades? Isso é tudo trabalho que as federações esportivas gostariam muito de fazer e que não fazem porque não existem recursos. Estamos a falar de 50 milhões de euros para 60 modalidades e que tem que chegar do topo, para todos, claro. Projeto olímpico, paralímpico, seleções nacionais, mas depois também tem que chegar aos mais jovens, àqueles que estão a iniciar, tem que chegar aos clubes, tem que chegar às associações e manifestamente não chegam em suficiente. Qual seria um valor justo adequado às necessidades no setor em 2025? Olha, se nós olharmos a realidade do desporto, aquilo que gera, só falando do ponto de vista económico, com o impacto que isso tem ao nível da saúde, ou seja, e o estudo refere isso, nós se Portugal, se estivéssemos em média com a linha europeia, teríamos cerca de 60 e tal % com prática de atividade física e desportiva regular. Os custos, segundo a Organização Mundial de Saúde, os custos da inatividade, estamos a falar entre 220 a 440 euros por habitante. Ora, nós se colocarmos até a média ali nos 330 euros, com os praticantes nos 60 e tal % que devíamos ter e não temos, significa que nós estaríamos a ter uma poupança na economia nacional ao nível da saúde de mais de 1.000 milhões de euros por ano. E, portanto, isto tem um impacto brutal naquilo que poderia ser até as contas públicas. O que é que me parece a mim e o que é que o desporto tem vindo a tentar reivindicar? É que se aproxime o máximo de 1% da despesa do Estado, em cada orçamento do Estado, que se aproxime dessa despesa de 1%. Sim. É isso que se pretende até ao final desta legislatura. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Porquê? Porque era um sinal claro que o Estado dava de que o desporto tem um impacto, dando sinal político ao impacto social que o desporto tem. Como falámos, na educação, na economia, porque o desporto é rentável financeiramente e para a economia nacional. Cada euro gerado para o desporto, a nível económico, há um impacto gerado superior 3 vezes a esse investimento. Portanto, esse impacto na saúde, na economia, na educação, deveria permitir que houvesse um maior reconhecimento político e aproximarmos de 1% da despesa do Estado seria muito importante para o setor. Essas vossas preocupações, por parte da Confederação de Desporto de Portugal, foram direcionadas ao Governo? Foram direcionadas ao Governo, o Governo foi apresentado, inclusive com a presença do Secretário de Estado do Desporto, será apresentado também ao Sr. Ministro e ao Sr. Primeiro-Ministro, muito em breve, para que de facto se perceba aquilo que estamos a falar. Porque eu, naturalmente que entendo e tendo em conta as dificuldades do país, as dificuldades que o país tem em várias áreas, na segurança, a questão da educação, a necessidade de reforço de financiamento para a saúde. É um bolo que tem que chegar a muitos. Naturalmente, a questão da habitação que hoje está mais do que nunca como tema da agenda, isso é importante e obviamente são temas fundamentais para qualquer sociedade. Por isso é que eu digo muitas vezes, nós olhamos só para o desporto em si, para a prática do desporto em si, o desporto não entra no rol de prioridades. Agora, nós só olhamos para o desporto com impacto na saúde, ora, há uma necessidade de investimento na saúde, muito bem. Temos aqui um setor que pode ser um grande aliado à saúde. Estamos com problemas na educação, pois o desporto pode ser um grande aliado na educação. Estamos com problemas ao nível da coesão social, pois o desporto pode ser um grande aliado da coesão social. E o desporto tem essa capacidade de ser aliado praticamente de forma transversal a todos os setores do Estado. E é importante que o Sr. Ministro, que tem a pasta, ou tem a tutela do desporto, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e também o Sr. Primeiro-Ministro, fiquem de certa forma sensíveis, e não é só sensíveis, fiquem a olhar para a importância que o desporto tem noutros setores de uma outra forma. Felizmente o Primeiro-Ministro tem várias declarações, até tem falado de desporto e isso é importante e obviamente que há essa necessidade de valorização que sentimos e obviamente quando estamos a falar do chefe do Governo, falar do desporto, para o setor é obviamente que tem impacto e é importante. Agora, é preciso que isso tenha um impacto depois prático. Houve esta questão agora do orçamento, vai, não vai. É que o valor é outro. Foi um problema, aliás, foi um lapso, depois resolveu-se, enfim.
Mas é importante que, mesmo, e até também outra expressão que foi muito na moda, a questão de dar mais vida para além do orçamento, mesmo para além do orçamento. E segundo se sabe, até vai haver ali alguma folga orçamental para alguns investimentos estruturais em algumas áreas para o próximo ano. Aquilo que nós também vamos dizer ao Primeiro-Ministro e ao Ministro de Assuntos Parlamentares, de facto, poderá ser importante a criação de um programa e de um pacote especial de desenvolvimento e de promoção do desporto português, mesmo para além do orçamento. Isso tem a ver, Daniel, com um plano conjunto de ação que a Confederação tem com o Governo para construir e implementar um plano estratégico, de facto, para o desporto nacional? Exatamente. Aliás, nós colocámos isso nas prioridades políticas, logo em janeiro. Está? Em janeiro nós apresentámos essas prioridades políticas ao Governo, onde se incluía a construção ao Governo, aos partidos, na altura estávamos em período pré-eleitoral até de eleições legislativas. E nós apresentámos 5 prioridades, essa era uma delas. Os partidos que vieram a vencer as eleições e formar governo tinham essa questão consagrada no programa eleitoral e está também consagrado no programa do governo. Portanto, essa nossa reivindicação sofreu aceitação por parte do atual governo. A verdade é que estamos a aguardar por mais indicações, por mais novidades. Não tem existido grandes novidades junto do setor relativamente a esse assunto. Nós, Confederação do Desporto de Portugal, vamos apresentar um plano de ação para a construção desse plano de desenvolvimento desportivo. Agora, é preciso termos uma ideia, que é planos de ação, planos de desenvolvimento desportivo, já houve muitos no desporto em Portugal nos últimos 50 anos. Se esse plano de desenvolvimento desportivo não for acompanhado, para além da sua construção, não for acompanhado de um mecanismo para a sua implementação e um compromisso do Governo, aquilo que nós vamos solicitar ao Governo é que haja o compromisso de implementação e que essa implementação só é possível de uma forma. É acompanhado um reforço significativo do envelope financeiro ao desporto em Portugal. De outra forma, não há plano que valha, não há boa vontade que valha. Estamos sempre a construir ou a falar de um plano, mas é um plano que não vai sair da gaveta. Portanto, o plano é importante, nós sentimos que o plano é importante, um plano, de facto, alinhado com todos os subsetores do desporto em Portugal, um plano alinhado com todos os intervenientes e agentes do setor em Portugal, mas que isso tem que ser acompanhado de um plano de implementação e isso tem que ser acompanhado de um reforço significativo do envelope financeiro do desporto em Portugal. Na prática isto seja uma realidade. E é um reforço significativo, não estamos a falar aqui de mais 2 ou 3 ou 4 ou 5% ou de 2 ou 3 ou 4 milhões. Sim, e acredita que haverá abertura deste Executivo para que tal aconteça? Eu quero acreditar, quando se apresenta a construção de um plano de ação ou um plano de desenvolvimento desportivo, intrinsecamente está associado à construção de um plano, sim senhora, mas com o reforço significativo do envelope financeiro. Repare, Portugal hoje está a investir cerca de 40 euros por habitante ao nível do desporto. A média europeia são 113 euros. Sim. É só aproximarmos da média europeia e eu diria que é possível implementar um plano de desenvolvimento desportivo. Daniel, ficam dadas estas diretrizes, as vossas intenções também aqui expressas e apresentadas continuadamente ao Governo. Obrigada pela sua presença, continuação de um ótimo trabalho. Obrigado, bom trabalho também para vocês. Muito obrigada. Obrigado.